Oi, gente. Oi. Tudo bom? Mais uma videopostagem. Hoje é sexta-feira, coisa boa. É... Essa semana foi corrida. Não sei como é que foi pra vocês. Aqui foi bem corrido. É... Bom, vocês já viram Sete de Copas. Sete de Copas é o que tem pra hoje. Eu acho bem interessante. O Sete de Copas é uma carta que quando a gente começa a pesquisar, começa a estudar o tarô, a gente vê uma gama muito grande de interpretações, algumas bem diferentes uma das outras, em relação a essa carta. Algumas cartas do tarô eu já reparei que esse tipo de coisa acontece. Não sei exatamente porquê, não sei de onde vem isso. Entre os arcanos menores isso é mais frequente, essa divergência de interpretações ela é mais frequente. Entre os arcanos maiores eu acho que é mais homogênea a interpretação de diversos autores, estudiosos, mas dos arcanos menores não, eu já reparei isso. E algumas cartas em especial, elas apresentam bastante diferença. Então, por exemplo, o Sete de Copas, para alguns pesquisadores, alguns tarólogos, ele tem um aspecto muito prazeroso. Ele tem um aspecto da... Sabe aqueles prazeres superficiais? Aquelas coisas bem fúteis, vamos dizer assim. São esses pequenos prazeres. Inclusive, alguns chegam a falar no sentido mais assim, afetivo mesmo, aquelas paquerinhas e aquelas relações mais de aventura do que de compromisso realmente. Eu não vou dizer que eu nunca vi isso acontecer na prática, né? Nunca, é muito tempo. Mas eu acho isso muito raro. Muito raro. De um modo geral, o que eu vejo para o Sete de Copas, em termos práticos, de jogo, de consulta, fica mais em duas questões. Uma é a questão das várias opções, dos vários caminhos que surgem, e a pessoa normalmente se vê muito mais em dúvida do que feliz pelo fato de ter várias opções. Inclusive, eu costumo comentar isso, né, quando eu faço alguma consulta para alguém que sai o Sete de Copas, principalmente algumas pessoas que eu já sei que não gostam do Sete de Copas, eu falo assim, gente, olha só, existe uma opção. Aliás, existem várias opções, existe mais de uma opção. Isso é muito bom, é muito melhor do que não ter opção alguma. De um modo geral, o que eu percebo, isso é uma reflexão que eu venho fazendo em relação a mim mesma, inclusive. Que a gente, não sei se porque o mundo que a gente está vivendo hoje em dia gera uma ansiedade muito grande em todo mundo, gera uma necessidade de acertar sempre. Todo mundo tem pavor de errar, todo mundo tem, sabe, assim, o fracasso é um fantasma assim para as pessoas em vários sentidos, em relação a vários assuntos diferentes da vida. E daí as pessoas entram numa paranoia de que elas não podem errar, elas precisam acertar sempre. E para elas escolherem algo, elas precisam ter certeza absoluta, 100% de certeza, de que aquela é a melhor opção. Gente, sinto muito informar vocês, a vida é um risco, não existe controle em relação a nada, não existe nada que seja 100% seguro o tempo todo. Não tem, simplesmente não tem isso. Então eu acho que a gente tem que... E olha que eu tô falando isso pra mim, em primeiro lugar, eu venho aprendendo isso muito no decorrer desses últimos anos. A gente precisa ter uma leveza maior em relação a isso. A gente vai errar. Só tem uma maneira de aprender a escolher a coisa certa.
é em algum momento escolhendo a coisa errada e percebendo que não é aquilo, que é melhor uma outra coisa, de um outro jeito. É um risco, né? A gente está aqui para isso. Não existe, não é, como é que é? Eu falo, que eu brinco sempre, la garantia sou eu. A garantia sou eu. Eu sou a garantia, minha própria garantia do que eu estou escolhendo. Gente, não tem como ter certeza de tudo o tempo todo, ok? Dito isso, passado o drama, o desespero, a depressão, sigamos. Então, quando um 7 de copas aparecer na nossa frente, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: que legal, eu posso escolher. Seria bem pior se alguém chegasse e falasse assim: meu bem, é isso, toma, vai, segue, faz, porque não tem outro jeito, não tem escolha. Eu acho que é pior. Não sei o que vocês acham. Então, assim, o 7 de copas, ele fala muito disso. De repente a gente chegar num ponto em que a gente precisa escolher alguma coisa e surgem vários caminhos, surgem várias opções. E a gente vai precisar escolher uma delas, tá? Então, minha dica é: estejamos felizes por isso, porque a gente podia não ter opção alguma, certo? Bom, e qual é o outro caminho que o 7 de copas costuma mostrar pra gente? Esse também é um de grande aprendizado. O trânsito entre a ilusão e a intuição. Porque, lógico, se a gente vai precisar escolher alguma coisa, se a gente vai ter que fazer aí vai ter que tomar uma decisão em relação a alguma coisa, no que vai ser, qual vai ser o critério para isso, né? Não vai ser um critério racional. Isso a gente já tem certeza, porque a gente está em copas. Em copas, o lance não é racional, não é algo que venha da mente, não é algo que exija do intelecto. É uma coisa mais sensível, é um processo de escolha mais sensível, tá? E aí a gente fala sempre assim: use sua intuição. A gente ouve isso o tempo todo, né? Use mais a sua intuição. Mas aí vem a pergunta que não quer calar: como que a gente vai usar a intuição sem cair no erro ou o risco de isso não ser uma intuição, disso ser uma ilusão? Bom, aí a gente vai falar sobre um tema que eu adoro falar: mente do predador. Olha, eu aprendi muita coisa dentro do xamanismo tolteca. Mas eu acredito que a coisa que me pegou mais forte, que mexeu comigo, talvez porque eu tivesse isso muito forte em mim, é esse conceito da mente do predador. E já adianto que ninguém fique triste e se sinta drama, porque tem uma mente do predador potente, forte, sarada. Porque particularmente eu acredito o seguinte: eu acho que, de um modo geral, todos temos, de um modo geral, essa mente do predador dentro da gente. Mas eu acredito que quanto mais a pessoa for sensível, energeticamente, espiritualmente, quanto mais ela tiver algum grau de mediunidade, mais ela está aberta para que a mente do predador atue. Por quê? Porque em certos momentos a gente tem percepções, intuições, a gente enxerga uma coisa com tanta clareza e aquilo de fato acontece, aquilo de fato é verdade,
que quando a mente do predador começa a envenenar a gente fica pensando assim, e se for uma daquelas coisas esquisitas que acontecem com a gente e que são de verdade, né? Então, assim, assusta. Eu não vou te dizer que é fácil, não. Assusta, tem horas que assusta. Porque começa a pipocar um monte de coisa dentro da cabeça da gente e a gente pensa assim, e se for isso mesmo? E assusta, dá medo, né? Então, assim, eu poderia passar dias aqui contando histórias minhas em relação a isso. Dias. Só que com o tempo eu fui descobrindo alguns mecanismos da mente do predador. E esses mecanismos me ajudam muito a perceber o que é que está acontecendo dentro de mim quando essas percepções começam. Então, por exemplo, a mente do predador, ela fala pra caramba, fala mais do que eu, fala muito, gente, ela matraca, assim. Quem já sentiu isso e já teve a oportunidade de começar a fazer meditação, com certeza, primeiro sentiu uma dificuldade impressionante de fazer meditação e depois que conseguiu fazer, percebeu que estava no paraíso. Falou assim, uau, o paraíso deve ser assim, deve ser silencioso. Porque a gente tem essa percepção de que, eu digo, parece que está um oco dentro da cabeça, mas é um oco legal, é um vazio que gera criatividade, é um vazio que gera paz, harmonia, é muito bom. Então a gente percebe que uma boa arma para lidar com a mente do predador é fazer meditação. Então esse é o primeiro ponto. A outra coisa que a gente nota é que a mente do predador, ela pega a gente porque a gente é muito distraído em relação a gente mesmo. Porque ela comete erros grosseiros, básicos do manipulador. Então, por exemplo, a mente do predador, ela fala com a gente na terceira pessoa. Ela fala, você vai deixar isso acontecer? Mas e se acontecer isso com você? Ela sempre se refere a gente na terceira pessoa. E é muito esquisito isso, né? Porque a gente não fala, eu não chego aqui e fico falando, não, porque a Cláudia pode fazer isso ou aquilo. Não, eu falo eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Então, vocês percebem que dá para começar a ter noção quando que é a mente do predador que está enchendo a nossa cabeça com alguma coisa. Outro errinho básico dela, mente do predador, ela só fala coisa negativa. Tudo que ela fala é no sentido de colocar medo, raiva e várias coisas negativas dentro da gente, insegurança. Ela tem isso muito forte. Por quê? Porque é mente do predador. Esse predador, ele vai se alimentar exatamente das nossas emoções negativas. Isso é a comidinha dele, isso é o alimento dele, tá? Então, se tá falando o tempo todo coisas negativas, você já fala, né? Pode ser que seja a mente do predador, provavelmente é. Agora, tem um outro detalhe que também é interessante. A mente do predador, ela fica meio que torturando a gente, mas não é interessante para ela que dê pau geral no sistema. Sabe como é que é? Porque senão a gente pira, a gente surta, e aí deu pau no sistema, não é legal. Então ela vem, tortura um pouquinho, tortura um pouquinho, um pouquinho. Então, assim, ela, na verdade, a gente precisa entrar num acordo. E a gente também não vai matar a mente do predador. Ela tá dentro da gente. É do predador? É, mas tá dentro da gente.
É algo que está implantado dentro da gente e, na verdade, eu acho que a grande vitória nisso tudo é a gente conseguir, de alguma maneira, administrar essa mente do predador, né? Então, assim, eu aprendi a fazer algumas coisas que são... Já até comentei aqui sobre isso. Começou a ficar de muito nhen na minha cabeça, eu falo assim, tá bom, paro tudo que eu tô fazendo, falo, tá bom, fala, pode falar, o que é que você quer me falar? E daí fica um silêncio, quietinha, ela não fala nada, né? Ou então eu viro e falo assim, quando ela tá falando muita coisa ruim, se você fizer isso, pode acontecer aquilo. Eu viro e falo assim, tá bom então, que aconteça, dane-se, eu não tô nem aí. Aí também dá aquele... né? Então o que acontece? Ela se alimenta muito dos nossos medos, e quanto mais a gente vai tendo medo, mais ela vai se fortalecendo. Então, assim, gente, medo... Tá, eu sei que um pouco de medo é necessário pra gente não virar uma criatura enlouquecida que faz um monte de coisas inconsequentes, ok. Mas fora isso, eu acho que o medo é uma das piores coisas que pode acontecer com a gente. Porque trava, porque limita. A gente não vive. Não vive. Eu acho que basicamente a gente tem duas opções, ou a gente vive ou a gente tem medo. Não dá pra viver com medo o tempo todo, e se ficar com medo o tempo todo, não vive. É uma escolha, eu escolho viver. Então, assim, a gente precisa se trabalhar bastante nesse sentido, né? Então, o que acontece? Quando a gente começa... E aí eu tenho até um depoimento para fazer aqui para vocês que é interessante. Eu tô já no quarto mês que eu tô fazendo o tratamento com os florais alquímicos. Como eu já comentei aqui em algumas postagens, a alquimia, a alquimia de um modo geral e dentro do sistema do Joel Aleixo, que é esse que eu estou cursando, já terminei agora o primeiro módulo, vou começar o segundo em agosto. A base do tratamento é a asepsia, ou seja, parte-se do princípio que a gente primeiro tem que limpar. Vamos limpar tudo. Fisicamente, emocionalmente, mentalmente, energeticamente, vamos fazer uma limpeza, uma faxina, tá? Depois que a gente faz a faxina, uma porcentagem enorme de todos os problemas já se resolve. E aí a gente vai cuidar de coisas bem mais específicas e daí encerrar o processo de cura. E você vê, eu tô no quarto mês. Eu tô enfrentando algumas situações da minha vida que, se fosse em outros tempos, talvez eu tivesse péssima, emocionalmente abalada, psicologicamente abalada, sem energia. E assim, eu tô ótima, tô muito bem. 100% bem? Não. Né? A gente também tem que ser realista. Podia estar melhor? Podia estar melhor. Mas eu estou muito bem. Eu tenho acordado sozinha, sem precisar o despertador tocar. Acordo com energia, acordo animada. Faço tudo que eu preciso fazer em casa. As consultas, limpar e arrumar a casa. Vou para a escola. Trabalho rindo o tempo todo, brincando com o pessoal. Então, assim, eu tô muito bem. E eu tenho certeza que esse estado que eu tô, é lógico que tem todo um trabalho interior que vem de muito antes disso, mas verdade seja dita, eu boto aí, olha, no mínimo uns 60% disso na conta do tratamento com os florais alquímicos. Não tenho dúvida sobre isso. E uma das coisas que eu percebi no primeiro mês que eu comecei a tomar é que isso é uma tendência, né? Em todo tratamento
que é realmente o tratamento da causa, não é só o tratamento do sintoma, no início dá uma agravada. Quem se trata com homeopatia sabe disso. Dá um agravamento dos sintomas no começo, para depois começar a melhorar. Eu pensei que eu ia pirar. A minha cabeça não parava de falar 24 horas por dia, de madrugada eu não sonhava, era só coisa falando. Um negócio assim muito doido. E daí a partir do segundo mês, simplesmente a coisa começou a tranquilizar. E hoje em dia, olha, minha mente do predador tá tão quietinha, tá uma delícia. E quando ela fala alguma coisa, eu viro e falo assim: minha querida, chega, tá bom, foram tantos anos, foram décadas você falando dentro da minha cabeça, me dá um pouco de sossego agora, né? Valeu, beleza, obrigada. Então, assim, eu tô sentindo muito essa diferença. Eu tô conseguindo ficar numa paz. E aí um monte de coisa melhora junto com isso. Memória, concentração, tranquilidade, estresse. Nossa, eu tô desconhecendo o estresse. E olha que eu sempre fui estressada, né? Então, tô bem tranquila. Então, eu achei bem interessante contar essa historinha aí, porque eu tô adorando. Mas vamos voltar para o nosso 7 de copas. O 7 de copas está aparecendo num sábado. Sábado de regência de Saturno. A gente vai falar principalmente sobre a vida profissional e sobre os projetos. O que é importante aí? Vamos primeiro na parte bem prática da história. Se alguém estiver com algumas opções para seguir em termos de projetos e vida profissional, a grande dica é essa: não se deixe levar pelo negativismo da mente do predador. Procura buscar a intuição da forma mais forte possível, porque é por aí. Nada de racionalizar, nada de limitar as possibilidades com medos excessivos. Pé no chão, sim, pé no chão, mas com o coração aberto para o que pode vir de possibilidades positivas, tá? Outra coisa é que a gente também pode pensar aí em inspiração, né? Intuição também no sentido de inspiração. Então vamos tentar abrir um pouco para a inspiração, para ela vir, né? Para ela se apresentar para a gente e a gente conseguir colocar ela em termos práticos, né? Usar a limitação de Saturno daquele jeito que eu falo sempre, limitar para concretizar, limitar para tornar denso, palpável, né? Aí fica legal. Acho que é isso, gente. Então vamos aproveitar esse 7 de copas, sem lamentações, por favor. E vamos tocar em frente. Acho que a gente está indo muito bem. Vamos continuar assim, tá bom? Um ótimo sábado para todo mundo. Um grande beijo e até amanhã.